Meus queridos e minhas queridas, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês em mais um dia da nossa virada de ouro, mais um dia que a gente está fazendo essa caminhada juntos rumo a um 2026 de ouro. A ideia é que você faça de 2026 o melhor ano da sua vida até o momento. Óbvio que depois a gente aprender a receita, 2027, 2028, 2029, vai ser, como diria Dani Miller, cada vez melhor. Como diz Roberto Chaves, um dos professores do Divina Riqueza, o melhor ainda está por vir. Então, tudo que você viveu até o momento é só um treino para a segunda fase da sua vida, que vai ser cada vez melhor. Isso não é só uma questão de desejo, isso não é uma questão só de pedir a Deus. Hoje, um amigo meu que trabalha na minha equipe, ele falou, Márcia, a gente precisa viver e acreditar o tempo todo que Deus faz todas as coisas, mas a gente tem que agir como se Deus não fizesse nenhuma delas. Ou seja, a gente sabe que o nosso Deus é o Deus do impossível, a gente sabe que Ele opera milagres o tempo inteiro, no entanto, tudo que é o possível está na nossa mão e a gente precisa fazer primeiro. O Deus do impossível entra em cena quando o possível já foi feito. Se você não está fazendo o possível, não peça para Deus fazer o impossível. Eu estou trabalhando com vocês desde o primeiro dia que a gente está fazendo esse treinamento gratuito, que a gente precisa buscar Deus para ser nosso sócio. Não sócio no sentido de igualar poder, que absurdo colocar Deus no mesmo plano que a gente, não. É claro que ele é o sócio majoritário, é claro que a gente é bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho, perto dele, menor que um grão de areia no universo inteiro. No entanto, ter ele como sócio significa ter o dono de todas as riquezas, riquezas materiais, riquezas espirituais, de todas as possibilidades no universo. Sozinho não vai. Você precisa ter Deus como sócio, porque Ele é capaz de te mostrar caminhos que você jamais será capaz sozinho. Os sonhos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos, muito maiores. Inclusive, quando pedir algo para Ele, peça assim, Deus, eu gostaria que você fizesse tal coisa na minha vida, ou algo melhor, ou algo além. Por quê? Porque o sonho dele para ti pode ser muito maior do que o que você está pedindo. E se você engessa Deus, você impede possibilidades muito maiores. Você está entendendo? Então, sempre que pedir alguma coisa, Deus, eu gostaria disso, ou algo melhor ainda que você tiver para mim. Deixa a margem para que o sonho dele possa ser maior que o teu e possa acontecer na sua vida. Chama Deus para teu sócio, e é o que eu ensino na mentoria Divina Riqueza, que as inscrições estão abertas e já vão fechar em breve, então trata de se agilizar. No entanto, Deus não gosta de sócio preguiçoso. Ai, mas que absurdo dizer que Deus não gosta de alguém. Não, não é isso. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E quando a gente está pecando por ausência, por negligência, por preguiça, por medo, por ansiedade ou por qualquer outro motivo que está te travando, você não está fazendo a tua parte na sociedade. Imagina se você chamasse um primo ou um amigo para fazer uma sociedade com você, e aí o amigo entrasse com dinheiro, entrasse com trabalho, entrasse com equipe, entrasse com esforço, entrasse com risco, com tudo, e você entra com corpinho, já dei meu nome, o resto é com você. E aí quando terminasse o mês, depois de ele ralar pra caramba, você chegasse para ele e dissesse, tá bom, agora eu quero a minha parte, e ainda quisesse ficar com a parte maior, porque normalmente eu ensino no Divina Riqueza a você doar o dízimo, 10%. O teu sócio, Deus, vai ficar com 10%, você vai ficar com 90%. Imagina um sócio de carne e osso que fizesse absolutamente tudo sozinho, e aí depois no final do mês você falasse, sócio, me passa 90%, até pode ficar com os 10%. E às vezes nem os 10% a gente entrega para ele, né? Até pode ficar com os 10%, mas 90% é meu. Não, Deus não serve para otário, para ficar fazendo tudo e você lá, deitado no sofá, assistindo Netflix e ainda reclamando porque as coisas não estão vindo. Não, Deus dá as nozes, mas não quebra.
Você que vai ter que ter o trabalho de quebrar as nossas se você quiser comer. E aí, a gente precisa aprender que coisas a gente precisa colocar em prática para tudo isso acontecer na nossa vida. É exatamente isso que eu vou trabalhar durante um ano inteirinho, todos os dias do ano, com você, na mentoria Divina Riqueza. Quanto tempo você precisa por dia? 5 minutos. E a cada 15 dias vai ter uma aula maior, de 1h30, 2 horas, então você vai reservar esse tempo. Se no dia na aula não puder, Márcia Luz, não tem problema, a aula fica na plataforma por um ano. Mas é bom saber que as aulas são ao vivo, no Zoom. Isso significa o seguinte, que você vai me ver e ouvir, e eu também vou te ver e ouvir. Mas a aula de hoje é fundamental e eu estou muito, muito, muito feliz de poder trazer uma convidada para nós que eu nunca trouxe, é a primeira vez que eu estou trazendo ela, e eu não sei explicar porque eu não trouxe até hoje, porque eu sou extremamente grata a tudo que ela já fez na minha vida e eu não me perdoo por não ter trazido antes para ajudar vocês também. Porque ela trabalha como ninguém alguns temas muito importantes. Por exemplo, a neurosistêmica, de que maneira os nossos caminhos neurais precisam trabalhar sistemicamente para que você consiga os resultados que você quer. Por exemplo, a constelação familiar, de que forma as nossas heranças que vieram até nós, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando das heranças emocionais, das heranças energéticas, das heranças espirituais, de que forma tudo isso afeta a nossa vida hoje. Como a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos avós, com os nossos bisavós, tem um impacto concreto na sua prosperidade. Enquanto você não resolver isso, enquanto você não tirar esses nós, você pode se matar de trabalhar, você pode ler quantos livros de prosperidade você quiser, você pode assistir quantas aulas você quiser, enquanto você não limpar essa história pregressa, que está até hoje como fantasma na sua vida, a sua vida não vai decolar. E vou te dizer mais, além de ela ser maravilhosa, ela ajudou diretamente na minha vida. Quem está me acompanhando há um tempo, eu já contei a história da minha relação com a minha mãe. Minha mãe morreu faz 1 ano e meio, o quanto muita coisa veio à tona, muita coisa que eu não tinha compreendido ainda da minha história com a minha mãe, da minha história com meu pai, que já morreu há quase 30 anos atrás, e o quanto com a morte dela foi como se eu, um pouco antes da morte, porque eu sabia que ela estava com câncer terminal, eu sabia que ela tinha no máximo mais 2 meses de vida, então nesse momento eu fui atrás para tentar escarafunchar e descobrir tudo que estava mal resolvido na minha história com ela, e quando a gente puxa o fio vai vindo, né? E foi na constelação familiar que veio os primeiros fios que desenrolaram novelos e novelos de lã, e a Avni vai falar sobre tudo isso hoje, e as coisas foram vindo à tona e só depois que vieram à tona puderam ser curadas. E a Avni me ajudou muito nesse processo, porque através do conteúdo dela do Instagram, através dos conteúdos que ela gera, eu fui entendendo várias coisas e colocando em prática. Então, eu sou muito grata a ela e hoje nós seremos profundamente ajudados pela Avni Sá, que eu já vou apresentar para vocês. Então, se você ainda não compartilhou essa live, fecha um pouquinho o chat, aperta o botão compartilhar, manda para os teus contatos do WhatsApp, manda um recadinho no WhatsApp agora também para a família, para os amigos, para os teus grupos. Olha, a Márcia Luz está ao vivo no canal Márcia Luz TV, entra lá, ela hoje vai falar de relacionamentos com pais, com avós, com bisavós, de maldições hereditárias, de coisas amarradas que estão na nossa vida e que precisa desamarrar para ter prosperidade, enquanto a gente não resolve isso, minha gente. Se a prosperidade vier, ela vai embora numa velocidade muito mais rápida do que ela veio. Então, querida Avni, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente e eu estou muito feliz de poder dar esse presente para a minha audiência, que é trazer tudo que você tem para ensinar para todos nós. Olá, olá, sejam, eu ia falar, já sejam muito bem-vindos, mas sejam realmente muito bem-vindos nesse encontro aqui, nessas aulas maravilhosas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, Márcia, com toda a sua audiência, participando desse projeto da mentoria Divina Riqueza, que faz toda essa transformação na nossa vida, para principalmente em 2026, a gente não repetir aquilo que a gente não gostaria, aquilo que não deu um bom efeito, aquilo que não foi legal em 2026, né? Tudo aquilo que foi ruim em 2025, agora a gente pode mudar. Será que tem alguém aqui que gostaria de reviver tudo que passou em 2025, lá em 2026? Muito provavelmente não. Mas se a gente não mudar
coisas exatamente agora. O que acontece? A gente vai procrastinando, a gente vai deixando para lá, e aí, quando a gente vê, de repente, está tudo exatamente igual como a gente não gostaria. Você começou essa live aqui falando assim sobre a gente dar um passo, fazer o possível e alcançar o impossível, né? Sobre Deus. E isso, Márcia, conecta assim, é muito engraçado como as coisas vão se conectando, né? A gente vai chegando nesses fios vermelhos, tudo está conectado. Que eu gosto muito de um mantra que eu falo assim, né? Eu faço o possível e alcanço o impossível, porque o impossível não é obra minha, mas o possível é. E muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu já fiz de tudo. Será que mesmo? Será que realmente a gente fez de tudo? Será que realmente fizemos toda a nossa parte? Às vezes está faltando um passinho nosso para a gente poder mostrar para Deus exatamente aonde a gente deseja chegar. Muitas vezes a gente sobre livre-arbítrio, né? Só que o livre-arbítrio é o quê? É eu dar um passo para falar, opa, Deus, ó, eu quero ir para lá, tá vendo? E aí as coisas começam a acontecer. Vamos repetir essa frase da Avni, gente? Escrevam aí no chat. Eu faço o possível e alcanço o impossível. Muito legal isso. Eu faço o possível e alcanço o impossível. E entre o que a gente faz e esse impossível, existe Deus aí no meio, mas ele só age quando a gente faz a nossa parte. Muito bom, Avni, muito bom. Perfeito, perfeito. E hoje eu vim aqui para poder trazer para vocês muito do que mudou a minha vida. Então, há um tempo atrás, eu estava muito presa em várias heranças hereditárias, maldições hereditárias que não me deixavam ir para frente. E muitas vezes eu estava repetindo uma coisa tão simples, ou principalmente fazendo sempre do mesmo e não estava conseguindo sair daquele emaranhado. Então, hoje, a Márcia já falou para vocês aqui para repetir uma frase, né, para escrever aqui no chat. E eu já quero, na verdade, que vocês escrevam uma outra frase, lógico, se vocês já compartilharam a live, se vocês já comentaram aí de onde vocês são, se já chamou a amiga, se já chamou a mãe, o pai, porque às vezes a sua mãe vai estar aqui, ó, e já vai começar a desenrolar muitas coisas, não é verdade, Márcia? Eu não tinha pensado nisso, mas quem tem a mãe, o pai vivos ou os filhos, é uma excelente oportunidade de assistir junto, porque vai ficar claro para os dois o que acontece. Muito legal essa ideia, Avni, eu não tinha pensado nisso. Muitas vezes nós temos dores com as nossas mães, mas esquecemos que nós também já somos mães. Eu já sou avó, né? Então, quer dizer, as coisas estão se repetindo. Então, eu quero começar esse encontro aqui de hoje, que é quando a escassez não começou com a gente, quando a escassez não começou com você, como que nós podemos virar, né, destravar esses padrões familiares que estão travando o nosso dinheiro, a nossa prosperidade e abrir uma nova história com abundância financeira. E para isso, eu quero começar essa aula com uma frase muito simples. Pensem bem, o dinheiro que você não tem hoje, ele está preso em uma herança hereditária negativa que você ainda não conhece. A prosperidade que você não tem hoje está presa em uma herança hereditária negativa que você não conhece. Então, não importa qual é o deserto que você está passando, qual é o próximo nível que você deseja alcançar, mas aquilo que você não tem, você só não tem, porque você está presa em uma herança hereditária negativa que nós desconhecemos. Se hoje eu perguntar para cada um aqui no chat, ou mesmo fosse na rua e perguntasse, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo para 2026? Vamos ver aqui se vocês respondem o certo. A maioria das pessoas iam dizer a mesma coisa. Talvez 80%, 90% das pessoas diriam que elas querem em 2026 o quê? Mais prosperidade financeira. Elas querem ganhar mais, elas querem sair das dívidas, elas querem fazer uma transição de carreira, não é mesmo? Qual é o seu maior sonho para 2026? Mas muitas vezes esse é o grande sonho de toda essa população. Mas o mais curioso é que se eu perguntar para você aqui, mas o que você está fazendo para você sair das dívidas? O que você está fazendo para você ter mais dinheiro? O que você está fazendo? Muitos de vocês, talvez a grande maioria de vocês fala, Avni, mas eu já fiz de tudo. Eu tenho muitas formações, eu trabalho pra caramba, eu trabalho em 2 empregos, 3 empregos, eu estou me esforçando muito, eu estou trabalhando mais horas, né? Eu tenho muitos diplomas, não é mesmo? Não é assim que você se sente, que você está fazendo um monte de coisa? Tem gente até que vai falar assim, eu estudo até a lei da atração. Por um tempo a lei da atração deu certo, mas hoje parece que as coisas não vai.
não estão mais acontecendo. O que acontece? A maioria de nós está tentando alcançar prosperidade financeira, ou seja, ter mais dinheiro, né? Quem não gostaria de ter mais dinheiro em 2026? Muitas vezes no mesmo ponto. Por quê? Porque o dinheiro, a energia do dinheiro, ela não responde apenas ao esforço. Você já parou para pensar que se ter mais dinheiro, ter mais prosperidade financeira ou alcançar um nível que você não tem hoje, dependesse apenas do suor, será que muitas pessoas aí não estariam já muito prósperas? Será que eu falo assim para os meus alunos que se o dinheiro respondesse apenas ao esforço, você provavelmente já estaria muito rico. Você estaria muito próspera. Todo pedreiro seria muito rico, mas não. A energia do dinheiro, ela não responde apenas ao esforço. E aí é que vem um detalhe. Ela também não responde apenas à mentalidade. A maioria das pessoas falam assim, não, Afne, eu já entendi, porque um dia eu fiz uma aula, um dia eu vi uma pessoa no Instagram, eu vi um Reels falando que se eu quero mudar a minha vida financeira, a primeira coisa que eu preciso mudar são os meus pensamentos. Quem já não escutou isso? A primeira coisa, o que diferencia uma pessoa rica de uma pessoa próspera são os pensamentos. E, de fato, isso tem um fundo de verdade. Mas, pare e pensa aqui comigo. Se você já sabe que o que diferencia uma pessoa que tem prosperidade financeira de uma pessoa que não tem, de uma pessoa que está ali sofrendo com a escassez, de uma pessoa que não está, por que você não conseguiu ainda ter mentalidade de uma pessoa próspera? Por que é que você não consegue simplesmente, então, a partir de agora, ter pensamentos de abundância? Ter pensamentos de riqueza? Você já parou para pensar nisso? Que mesmo você querendo ter pensamentos de prosperidade, mesmo você querendo ter pensamentos de possibilidades, muitas vezes você não consegue. E até, às vezes, chega a se sentir mal por não conseguir. Por quê? Porque o dinheiro, ele corresponde, ele está ativo. A energia do dinheiro, ela responde a 4 campos. Né? Um campo é o campo material, que é o campo do esforço, do trabalho, da dedicação. Um campo é o mental, mas embaixo do mental tem o campo emocional. Muitas vezes você não consegue ter essa mentalidade de riqueza porque você se sente envergonhado, porque você se sente incapaz, porque você se sente culpada. Quem aqui já não se sentiu culpada por ter mais prosperidade que uma pessoa, por exemplo, que está caminhando na rua? Quem aqui já não se sentiu envergonhada por querer ter mais dinheiro ou por não se apresentar como tal? Né? Então, muitas vezes, nós queremos ter mais prosperidade, mas nós não conseguimos ter pensamentos de pessoas prósperas. Muitas vezes nós queremos mais dinheiro, mas nós não conseguimos ter o quê? Sentimento, ter aquela emoção, se sentir merecedora, se sentir suficiente. E agora é que vem a pergunta que vale R$1 milhão e talvez muda a sua chavinha. Sabe por que isso acontece? Porque embaixo desse campo material, desse campo mental e desse campo emocional, existe o campo espiritual, ou seja, existe uma força ali embaixo, que é esse campo espiritual onde estão as relações sistêmicas. É nesse campo espiritual onde existe as heranças hereditárias negativas, aonde existem as lealdades invisíveis, aonde existe a história da sua família. Quando nós queremos mais prosperidade financeira, nós precisamos estar atenta a 2 consciências. Aquela consciência minha, a minha consciência pessoal, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, aquilo que eu passei, mas também existe uma consciência que está aqui, ó, no nosso DNA, que é a consciência dos nossos ancestrais. É a consciência daquilo que não aconteceu comigo mesma, que eu não vi, que eu não vivi, que eu não senti, mas que ainda reverbera em mim. Tá fazendo sentido para você? Ou seja, o dinheiro, ele está sempre coexistindo em 4 campos. Mas olhar para essas heranças hereditárias negativas é o que muitas vezes nós não sabemos. Nós nem sabemos que isso influencia. Avni, mas eu não convivo com os meus pais. Avni, eu não conheço os meus bisavós. Avni, eu não sei a história dos meus ancestrais. Tudo bem, pera lá.
Mas o fato de você não conhecer não muda o fato de biologicamente você ser iguais a eles. Concorda comigo? Então anota essa frase. Nós herdamos dos nossos pais e dos nossos ancestrais muito mais do que a cor da cor dos olhos e a cor dos cabelos. Nós não herdamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais apenas isso, apenas a matéria. Nós carregamos as memórias de alegria, de tristeza, de felicidade, de fracasso, de sofrimento. E aí eu te pergunto, qual é a história do dinheiro na sua família? Mas não só a história do dinheiro assim, bate pronto. Sua família passou por períodos, por exemplo, de guerra? Qual era a relação da sua mãe com a sua avó? Houveram pessoas que morreram endividadas? Houveram pessoas que morreram de forma totalmente inesperada e elas eram o provedor da família? Houve heranças que foram roubadas, sabe aquelas divisões de heranças totalmente erradas? Pessoas que foram roubadas, porque lá na minha família as mulheres recebiam menos. Então, essas heranças hereditárias negativas, ou seja, as vivências pela qual nossos pais, nossos avós passaram, elas estão aqui dentro da gente. Tudo aquilo que os nossos pais viveram, seja de bom ou de ruim, estão vivos dentro de nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, nós herdamos muito mais do que isso, do que apenas as nossas características físicas. Nós herdamos memórias. Mas, como nós não temos essa convivência, nós acreditamos que isso ficou para lá. Não. Isso está influenciando a sua relação com o dinheiro muito mais do que você imagina. Essa dívida que você paga hoje pode não ter começado com você. Essa relação difícil que você tem de fazer dinheiro pode não ter começado com você. Essa dificuldade que você tem para ficar com o dinheiro pode não ter começado com você. Porque essas memórias estão agindo aqui no nosso DNA. Todas essas histórias de dor e sofrimento, de alegria e de felicidade, tudo aquilo está registrado dentro da gente. Não como uma lembrança consciente, mas como uma memória inconsciente. E Jung já dizia, enquanto a gente não trouxer luz, né, para esse inconsciente coletivo, esse inconsciente familiar, isso vai continuar dirigindo a nossa vida e nós chamaremos isso de destino. Você já parou para pensar? Pare e pensa aqui hoje um pouquinho. Como que foi essa história de vida? A história dos seus ancestrais é uma memória de facilidade com a prosperidade? Ou uma memória de dificuldade? Porque a escassez, ela está muito ligada à dificuldade. O que é escassez? Você já parou para pensar o que é escassez? A gente fala muito sobre escassez financeira, mas vamos olhar um pouquinho mais para baixo. O que é escassez? Escassez é falta. O que faltou nessa família? O que faltou nessa história? E nós, brasileiros, nós carregamos toda essa ancestralidade, por exemplo, como que foi que o Brasil foi colonizado? Tudo isso está dentro da gente. Quando nós estudamos a constelação familiar, a filosofia sistêmica e também a psicogenealogia, que é o estudo da nossa árvore genealógica, nós vamos até a 7ª geração e podemos entender que nós, brasileiros, somos frutos de uma super miscigenação, né? Então, lá os portugueses, nossos irmãos portugueses vieram para cá, né? Tem aquela história de que descobriu o Brasil, mas o Brasil já estava aqui, né? Que trocou várias riquezas do Brasil em troco de espelhinho. Então, você vê como que toda essa história, ela também ainda está dentro da gente, fora as histórias individuais de cada uma das pessoas da nossa família. Então, muitas vezes, nós estamos repetindo ciclos de perdas financeiras, de dificuldades de avançar, e tudo isso não aconteceu com a gente, exatamente com a gente. Isso já vem vindo de uma história lá atrás que não foi vista, que não foi reconhecida e que não foi tomada. Agora, quando nós começamos a olhar para a história daqueles que vieram antes da gente, nós temos a possibilidade de nos reabastecer com a vida, como de curar aquilo que não foi tão bom.
Eu gosto de falar para os meus alunos que a nossa vida, ela não é algo que a gente vai lá e compra no mercado. Vocês já pararam para pensar? A nossa vida, ele é um pulso de vida. E o que significa isso? Significa que todos esses pais, avós, bisavós, eles precisaram se manter vivos para que você estivesse aqui. Se eles tivessem morrido antes da sua mãe estar grávida, você não estaria aqui, concorda? Cada geração, né, da sua avó, da sua bisavó, você não estaria aqui. Então, a vida é algo que vem vindo de lá de trás. É o nosso pulso de vida. Só que muitas vezes, nós, nessa correria da vida, nós nos atentamos a isso. E eu gosto de dizer o seguinte, principalmente, né, para os meus alunos, para as pessoas que estão interessadas nisso, é o seguinte, esse assunto, geralmente, é para as pessoas que já tentaram de tudo e não conseguiram. Não são para aquelas pessoas que falam, puxa vida, eu acho que eu quero mudar de vida hoje. Não. São para as pessoas que já tentaram várias coisas e falam, puxa vida, na minha vida não está dando certo mais isso. Não está bastando eu querer. Não está bastando eu dar um passo. Tem alguma coisa que está amarrada. Quem aqui já percebeu alguma coisa que parece que está amarrada? Eu gosto de trazer esse fio vermelho porque é como a Márcia falou no início. Existem nós na nossa vida que a gente não tem nem ideia, mas muitas vezes a má relação que você tem com a sua mãe, com o seu pai, não começou com você. Só que essa má relação vai influenciar na o quê? Na sua prosperidade, a maneira como você faz dinheiro, a maneira como você retém dinheiro. E quando a gente vai olhando para essa ancestralidade, para quem veio antes da gente, nós vamos puxando esse fio vermelho. A gente vai puxando esse fio vermelho. E aí as coisas vão fazendo sentido. Quando nós olhamos para nossas heranças hereditárias negativas, nós encontramos respostas. Quem aqui já tem buscado resposta? Mas por que que isso sempre acontece comigo? Por que que isso sempre se repete na minha vida? Muitas vezes a gente pode falar até que não é só, e não é realmente mesmo só uma questão de dinheiro, de prosperidade. Às vezes são ciclos de traição, uma pessoa que é sempre traída, não apenas de uma relação também homem-mulher, mas traída na vida, com sócios, e você vai perceber que isso também não começou com você. Mas é importante que a gente diga que as heranças hereditárias negativas, ela não é, quando a gente fala sobre maldição hereditária, ela não é uma punição, ela não é um castigo. Porque muitas vezes, quando a gente escuta isso pela primeira vez, puxa, a Avni está falando lá, olha, as maldições hereditárias que você carrega. E nós vamos falar hoje algumas classes de maldições hereditárias que eu trouxe aqui para vocês e como que nós começamos a desenrolar todas essas maldições hereditárias. Mas a primeira vez que a gente escuta falar isso, a gente fica com uma pulguinha aqui atrás da orelha, falando, poxa vida, mas eu não fiz nada e agora eu vou pagar por isso? Poxa vida, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas não é uma punição, é uma predisposição. Imagina uma coisa, quando você vai ao médico, né? Vai lá ao médico, se você for a um médico que faça uma anamnese, ou seja, uma consulta que se preze, o que ele vai fazer? Se você chegar lá parecendo que você tem diabetes, por exemplo, ele vai te perguntar se na família existem outras pessoas que têm diabetes, não é mesmo? Se você chega lá e descobre um dia que você tem um câncer, ele vai perguntar para você, tem histórico de câncer na família? Isso significa que isso é uma predisposição. Não significa que você vai ter obrigatoriamente, mas significa que é mais fácil de você também passar por isso. E é assim também nas facilidades, nas dificuldades, na prosperidade e também na escassez, nas dívidas. Muitas vezes, quando a gente vai olhar uma pessoa que não consegue sair dos ciclos das dívidas, a gente vai perceber dois ambientes, né? Ou uma pessoa que está pagando uma dívida de outra pessoa, para que essa pessoa viva em paz, ou uma pessoa que ela ainda cobra dos seus pais amor, ainda cobra dos seus pais reconhecimento. Muitas vezes na constelação familiar a gente fala assim, eu devo dinheiro, mas vocês me devem amor. Então, hoje, por exemplo, nós conseguimos já olhar e perceber que nós não passamos
para frente apenas a cor dos olhos, apenas as doenças, por exemplo, como eu falei para vocês, diabetes, como ser, por exemplo, um câncer. Nós não passamos apenas essas predisposições, nós carregamos também as memórias dessas gerações. E hoje a epigenética, ela já consegue começar a provar isso. Há um tempo atrás, nós que trabalhamos com campo, nessa consciência familiar, a gente já percebia isso. Porém, nós estamos falando de pessoas e esse estudo de geração em geração, além de ser uma coisa que depende de muitas leis, né? Não é todo estudo que você pode fazer com seres humanos, ele depende de um tempo muito grande. Imagina uma geração de humanos, né? Quantos anos vive uma pessoa? 80 anos? Outra geração? Então, muitas vezes a gente não tinha tantos estudos sobre isso, mas a gente já percebia isso no campo. Mas hoje, a epigenética, ela já consegue provar isso. O que é a epigenética? Ela consegue provar que aquilo que eu passo hoje, ela deixa uma marca no meu DNA e vai passar para os meus filhos. E é por isso que é tão importante isso que você está fazendo aqui agora. Porque não é apenas por você. Quando a gente fala de curar a nossa relação com o dinheiro, de curar a nossa relação com a escassez, de curar a nossa relação com a procrastinação, de curar a nossa prosperidade, não é apenas sobre a gente. Por quê? Porque eu vou curar todos aqueles que vieram a partir de mim, né? Então, isso é uma coisa, é um legado, é uma coisa tão maravilhosa que vocês estão exatamente na hora certa, no momento certo e no lugar certo, para ter as possibilidades de fazer essa cura, né? Porque todas essas memórias podem ser curadas sim a partir de você. Então, com o dinheiro, com a prosperidade, essas memórias, esses acontecimentos também deixam marcas. Nós somos marcados pelo sucesso, pelo fracasso. E muitas vezes a gente não tem nem ideia disso. Você já parou para perceber se você não está repetindo a história de fracasso, de dor e sofrimento da sua mãe e do seu pai? Se você não está repetindo a história de fracasso, de dor e sofrimento das suas avós? Várias vezes a gente olha no campo e a gente consegue entender que essa legião de mulheres sacrificadas, cansadas, que nós estamos vivendo hoje, que na atualidade nós estamos vivendo um momento de mulheres cansadas. A gente vai ver que são os homens que foram o quê? Ausentes. De alguma forma foram excluídos. E isso vai trazer para a gente um cansaço. E vai marcar também, possivelmente, no nosso campo. Como eu falei para vocês sobre a epigenética, esse ano nós tivemos uma conquista muito grande nesse assunto, que é essa comprovação que nós carregamos as memórias de fracasso, de sucesso dos nossos antepassados. Então, esse ano nós conseguimos um avanço muito grande. Por quê? Porque tem uma autora, uma pesquisadora, uma cientista chamada Connie Mulligan, que ela conseguiu publicar nas revistas de maior conhecimento e autoridade mundial, nesse sentido, foi até publicada em Harvard, para vocês terem ideia da importância disso, dessas assinaturas epigenéticas. Ela conseguiu mostrar que mulheres que sofreram traumas, essas marcas desses traumas estavam nos DNA dela a partir de 3 gerações. Então, foram mulheres que viveram a guerra da Síria, que foram expostas à violência da guerra. Então, mães, avós e filhos tinham essa marcação. Para você entender como que acontece a marcação, é assim: se eu estou numa guerra, é normal, né, meio que natural que eu fique traumatizada, não é mesmo? Eu passei numa situação muito ruim e eu me traumatizei. Isso, ele já era de um conhecimento científico, né? Aquilo que você viveu, aquilo que você experienciou, aquilo que você ouviu, é normal que você armazene e que aquilo de alguma forma te traga um trauma, né? Ou te traga uma memória positiva ou uma memória negativa. Mas o que esse estudo aqui conseguiu provar foi o contrário. Foram pessoas que nunca foram expostas à guerra, tinham marcações nos seus genes, ou seja, no seu DNA, que marcavam o quê? A questão do estresse, do cortisol, e isso vai reverberar na forma do quê? Como ele trabalha, como ele faz dinheiro, na crença sobre a capacidade dele.
Ou seja, todas essas pessoas que não passaram pela guerra, mesmo assim, tinham essas marcas. Então, pessoas que têm traumas direto, tudo bem, a gente já sabia disso. Mas e as pessoas que não viveram aquilo de forma direta? Então, nós conseguimos provar que biologicamente, né, hoje já está provado que biologicamente essas marcações, até a terceira geração, essa pesquisa conseguiu marcar. Mas não é só isso, porque quando nós olhamos o campo, nós já percebemos marcações de 7 gerações, ligadas ao estresse, ligada à sobrevivência, ligada à adaptação. Imagine você como que é o pensamento, o sentimento de uma pessoa que passou pela guerra. Será que quando você está na guerra, você está pensando em ser próspero ou você está pensando em apenas sobreviver? Já parou para pensar nisso? Pois é. E hoje, na sua vida atual, você deseja apenas sobreviver ou você quer viver uma vida de facilidade, né? De conforto? Muito pelo contrário, você não quer apenas sobreviver. Sobreviver não é prosperidade, sobreviver é o básico. Mas será que lá atrás, na sua família, não aconteceu algo que te marcou geneticamente, que hoje impossibilita você, te amarra para trás? Te amarra lá atrás? Eu gosto de falar assim, que existe um elástico forte, invisível, que te prende lá atrás, que te deixa exatamente do mesmo tamanho dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós. Então, hoje, nós conseguimos essa comprovação. Agora, essa sistemática do campo, nós já estudávamos na constelação familiar. Bert Hellinger fala sobre as lealdades familiares, sobre aquilo que não foi visto, sobre aquilo que não foi tomado, sobre aquilo que foi excluído. Ele sempre volta no campo para que novamente as gerações possam olhar. Aí lembra aquilo que eu falei, que uma maldição hereditária não é um castigo? Não é um castigo, é uma forma daquilo voltar ao campo para poder ser curado. Você já parado para pensar nisso? Então, muitas vezes nós estamos vivendo períodos de escassez constante, medo de perder. Nós não percebemos, mas existem votos de pobreza lá atrás. Existem várias maneiras inconscientes a gente fazer esse voto de pobreza. Quem, por exemplo, tem na família pessoas que abdicaram tudo em nome da religião, né? Por exemplo, freiras, monges. Muitas vezes ali foi onde a energia do dinheiro parou na família. Por quê? Porque foi colocado aonde o dinheiro, né? E essa bondade, essa humildade, eles não poderiam andar de mãos dadas. E ali acontece um voto de pobreza. Então, as pessoas que vieram depois, elas vêm ainda naquele campo embaixo, como se fosse um guarda-chuva, né? Naquele campo daquele voto de pobreza. E aí eu não consigo o quê? Ir para frente. Eu não consigo prosperar. Então, eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, lá atrás, não só Bert Hellinger, né, que já fala que é o precursor da constelação familiar, mas, por exemplo, existe uma teoria, que é a teoria dos 100 macacos, não sei se vocês conhecem essa teoria, da lei dos 100 macacos, aonde Sheldrake, ele conseguiu perceber que um comportamento repetitivo, repetido várias vezes em um grupo familiar, automaticamente ele é perpetuado. Então, por exemplo, deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que é isso. Há uns anos atrás, né, alguns anos atrás, os japoneses estavam observando como que os macacos se comportavam, macacos de uma mesma espécie que estavam em 2 ilhas. Aqui, esse experimento que eu vou contar para vocês é do quê? Dos macacos, né, dos animais. Então, eles estavam percebendo como que aqueles macacos se comportavam. E o que eles faziam, esses japoneses? Eles iam lá em cima de avião, de helicóptero, jogavam o quê? Eles jogavam uma batata para os macacos comerem ali a batata. E aquela batata caía na praia. E todos os macacos comiam, ambas as ilhas. Depois de um tempo, uma macaca percebeu que se ela lavasse a batata ficava mais gostosa. Por quê? Ela pegava um gostinho do sal, além de tirar a areia. E aqueles macacos daquela ilha começaram a perceber esse comportamento. Então, naquela ilha, que era ali a ilha, por exemplo, a ilha número 1, eles viam aquela macaca fazendo isso, aquele comportamento, e eles começaram todo mundo a replicar aquele mesmo comportamento.
Depois de um tempo, todo mundo naquela ilha ali, quase todo mundo, estava já lavando as batatas também. Mas o que vocês não sabem foi a mágica que aconteceu. De repente, do absoluto nada, quando a maioria desses macacos aqui já estavam lavando a batata, aquela outra ilha, onde nenhum macaco tinha começado a fazer isso, todos os macacos automaticamente, parece que eles receberam essa informação no campo. Então, aquela teve uma ilha que ela começou de uma forma progressiva, mas a mesma espécie que estava numa outra ilha, quando aqui atingiu, entre aspas, os 100 macacos, todos os macacos, eles acessaram aquele campo. E é assim com a gente também. Então, muitas vezes, nós acessamos o campo de dor e sofrimento, assim como se nós aprendemos a prosperar, os nossos filhos vão fazer o quê? Eles vão acessar também essas memórias de prosperidade, de facilidade, de capacidade e de merecimento. Então, essa teoria dos campos mórficos, ela fala muito sobre essas maldições hereditárias, sobre essas heranças hereditárias negativas. E também nós conseguimos estudar mais essas heranças hereditárias negativas, porque às vezes as pessoas pensam assim, tá, Avni, eu tô entendendo o que você tá falando, mas será que isso realmente acontece? Quando a gente estuda a árvore genealógica, quando a gente olha para a terceira, para a quarta geração, é impressionante como você percebe as coisas repetitivas, desde datas de nascimento, desde traumas e todos esses processos de perdas e repetições. Você também vai perceber que às vezes uma geração ela começa a melhorar um pouquinho e de repente ela trava e volta para trás, porque aí a gente entra naquele processo de quê? De neurose de classes. Então, hoje, eu trouxe aqui para você como que a gente vai começar a olhar para essa árvore genealógica e começar a perceber todas essas maldições hereditárias. Eu não sei se vocês conseguiram perceber que quando eu falo de heranças hereditárias negativas, eu estou falando da nossa árvore genealógica, não é verdade? Toda a nossa árvore genealógica, eu sou 50% a minha mãe, 50% o meu pai. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Concordando ou não concordando, ou até mesmo não conhecendo. Eu mesmo, Avni, sou fruto de um abandono paterno, mas mesmo assim, esse pai vive dentro de mim, certo? Aí vamos mais para a nossa outra árvore, para a nossa praia. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um pouquinho essa mesinha aqui que eu trouxe, que aí vai ficar fácil de eu explicar para vocês. Percebam o seguinte, ó, aqui eu coloquei os avós, estão vendo? Esse de cabelinho branco, aqui eu coloquei os avós. Isso significa que os meus avós, né, aqui os meus 2 avós paternos deram origem ao quê? Ao meu pai. Então, aqui dentro do meu pai tem a minha avó, tem minha avó e tem meu avô. Aqui tá do ladinho trocado. Dentro da minha mãe tem quem? Tem meu avô e tem a minha avó. E dentro de mim tem o quê? Tem o meu pai e tem a minha mãe, mesmo que eu não conheça. Isso aqui é a nossa árvore genealógica, tá? Vou virar aqui de ladinho para que vocês possam ver. E nós estudamos e podemos, e nós carregamos, segundo a psicogenealogia, nós carregamos a constelação familiar até a 7ª geração. Então, aqui eu estou falando para você de 3 gerações, né? Que é a sua, a da sua mãe e do seu pai e a dos seus avós. Mas a gente poderia ainda ir muito lá para trás. Então, significa que você é o quê? É o resultado de toda essa história. Conseguiu perceber? Então, eu trouxe até aqui essa mesinha para que visualmente a gente consiga entender isso aqui. Então, independente de você conhecer ou não conhecer seus pais ou seus avós, eles estão dentro de você. Como eu falei, eu mesma sou fruto de o quê? De um abandono paterno. Mas o fato de eu não conviver com meu pai muda o meu DNA? Não. O fato de eu não me dar bem com a minha mãe muda o meu DNA? Não. Então, essa mãe e esse pai vivem dentro de você. Eu gosto sempre de dizer, não vai falar mal da sogra, hein? Porque 25% do seu filho, da sua filha, é a sua sogra, não é mesmo? Então, a nossa árvore genealógica, ela vive dentro da gente. Mesmo que você não saiba do nome, mesmo que você não conheça as histórias, mesmo que você nunca tenha falado sobre isso,
eles estão atuando isso na nossa vida. Ó, eu coloquei aqui, para vocês perceberem que aqui eu coloquei um dinheirinho, né? Tá vendo? Coloquei o dinheiro, coloquei a profissão, coloquei aqui, faltou trazer a sorte, né? Eu gosto sempre de colocar a sorte, mas eu coloquei os dinheirinhos aqui representando. Muitas vezes nós queremos ter mais dinheiro, mas o que acontece? Existe algo que está nos puxando para trás, que são os fios vermelhos. E esses fios vermelhos são essas maldições que nos impedem de ir para cá e nos mantém preso aqui. E quando nós estamos presos aqui, o que acontece? Eu fico tentando entender aquilo que está acontecendo aqui, lembrando que aqui eu poderia ir até outras gerações, tá? Eu fico tentando entender o que está aqui, e quando eu fico tentando entender aquilo que está acontecendo aqui, aquilo que está mal resolvido, eu viro de costas para onde? Para o dinheiro. Eu viro de costa para a prosperidade, eu viro de costa para a minha profissão, eu posso virar de costa para os meus relacionamentos. Então, tudo aquilo que não foi bem resolvido, tudo aquilo que foi calado, tudo aquilo que foi excluído, ele permanece dentro de mim, mas faz eu ficar um pouco confusa. Estão conseguindo perceber? E aí o que acontece? Eu não consigo caminhar para encontrar o dinheiro. Então, muitas vezes, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que tem algo que me prende. Quem aqui já parou para pensar nisso? Vini, parece que para mim tudo é mais difícil. Parece que para mim sempre as coisas dão errado. Eu vejo a história da minha vizinha, eu vejo a história do meu ciclano, parece que lá as coisas são fáceis, mas para mim sempre é mais difícil. Por quê? E é aí que eu gosto de falar uma coisa muito especial. A lei da atração, e eu não estou falando mal da lei da atração, porque eu também uso a lei da atração, mas muitas vezes a lei da atração não leva em consideração as heranças hereditárias negativas. Ela não leva em consideração aquilo que não aconteceu com você. Porque senão, muitas vezes, por que eu não consigo ter aquele pensamento? Lembra que eu falei? Por que eu não consigo ter o pensamento de gente próspera? Por que eu não consigo ter o pensamento? Porque existe algo lá atrás que está escondido. Porque o dinheiro, ele coexiste em 4 planos. Anotem no caderno de vocês, senão vocês vão esquecer. Tá? É lógico que no Divina Riqueza vocês vão ter a oportunidade de a gente trabalhar um pouco mais isso. Mas anotem, ó, o dinheiro ele coexiste em 4 planos. O plano material, que é o plano do esforço, que é o plano do trabalho, que é aquilo que você faz, o plano mental, o plano emocional, mas existe o plano espiritual. E o plano espiritual, ele é a base. Imagina uma pirâmide. Imagina uma pirâmide. Aquilo que aconteceu lá na base é que vai reverberando lá para cima. Certo? Então, existe essa pirâmide, existe esse fluxo que vem de baixo para cima. Então, agora que você já entendeu um pouquinho aqui, ó, dessa árvore genealógica, dessa estrutura, que as memórias dos seus avós estão dentro da sua mãe e passam para você, que a memória dos seus avós estão dentro do seu pai e que passam para você, através dos nossos pais, nós recebemos o nosso pulso de vida. Não é? Então, nós recebemos esse pulso de vida. Tudo que aconteceu com eles está dentro da gente. E aí, eu preciso novamente te lembrar daquela frase. O dinheiro que você não tem está preso na herança hereditária negativa que você não conhece. O dinheiro que você não tem, está preso numa herança hereditária negativa que você não conhece. Só um pouquinho, deixa eu te interromper um pouco. Primeiro eu vou pedir para vocês anotarem essa frase. O dinheiro que você não tem está preso na herança hereditária negativa que você não conhece. Isso, agora eu vou começar a citar para eles as heranças. Quais são? Por que é importante isso? Primeiro, assim, não fica angustiado, eu não sei nada a respeito da história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Eu sou adotado, meus avós morreram muito cedo. A Avril vai mostrar tudo isso e vai mostrar que não faz diferença. Conhecer coisas que você nunca vai ter para quem perguntar. Mas outra coisa importante, gente, está todo mundo dizendo, eu estou adorando, meu Deus, eu já sabia um pouco sobre isso, mas nunca com tanta clareza. Nossa, quanta coisa que a Avril sabe. Quem é ela? A Avni Sá, uma das maiores especialistas em neurosistêmica, em constelação familiar, e está nos ajudando a entender o que pode estar amarrando a nossa prosperidade. Uma das 10 professoras do Divina Riqueza, 11 comigo, né? Eu e mais 10 professores, que vão te ajudar a fazer um 2026 de ouro. Essa é a ideia. Bom, tá adorando? Já deu teu legalzinho?
lembrou de se inscrever no canal e lembrou de compartilhar, porque eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que nunca ouviu falar das coisas que a Avni está explicando hoje. Aliás, várias coisas que ela está explicando hoje eu não conhecia. E olha que eu estudo esse tema há muito tempo, inclusive constelação familiar. Participei de várias constelações, minha terapeuta é consteladora, e ainda assim tem um monte de coisa que a Avni está ensinando hoje que eu nunca tinha ouvido. Então, quanta gente que você conhece que precisa aprender o que a Avni está ensinando hoje. Compartilha essa aula, aperta no compartilhar, manda um recado no WhatsApp dizendo, olha, entra lá no YouTube, Márcia Luz TV, procura a aula ao vivo que a Márcia está dando junto com a Avni, vem aprender porque isso vai ajudar a tua vida. Gente, a generosidade não vem para a gente se a gente não é generoso. Outra coisa ainda, já devolvo a palavra para você, Avni, que eu estou curiosíssima para aprender tudo isso. Tem gente perguntando, Márcia, como é que eu faço para fazer parte do Divina Riqueza? Meu Deus, eu tenho que ter essa mulher como minha professora. Eu tenho que ter a ajuda de vocês para o ano de 2026 ser o ano mais mágico da minha vida. Eu não aguento mais ficar prisioneiro do passado. Você precisa fazer inscrição na mentoria Divina Riqueza. Qual é o link? Que tem gente querendo se inscrever e não está sabendo como entrar. Está aqui, ó, divinariqueza.com. Minha equipe vai colocar nos comentários. Também está debaixo dessa aula esse link. Ou se você não achar mesmo, digita aí no navegador Divina Riqueza, lembrando que riqueza com Z, divinariqueza.com, vai abrir a página de inscrição, você vai garantir a sua vaga. Quem entrar hoje até meia-noite, ou quem já entrou, ou os alunos de 2025 que estão renovando, vão ganhar um presente especial da Avni, que ela não vai contar. Ela vai contar daqui a pouco, mas é um presente muito, mas muito especial, que vai te ajudar na cura de tudo isso. Divinariqueza.com. Ainda não garantiu? Sua vaga, garanta. Quem já está no Divina Riqueza, coloca aí, hashtag eu sou Divina Riqueza, só para eu saber. Isso aí, hashtag eu sou Divina Riqueza. Vamos colocando aí para que a gente possa criando essa atmosfera, esse campo de pessoas que estão decididas. Muitas vezes, Márcia, as pessoas ficam falando assim, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso. Mas não é sobre precisar, meu pessoal. É sobre querer, sabe? Não é sobre precisar, porque tem um monte de gente que precisa emagrecer, tem um monte de gente que precisa mudar a relação com a mãe, com o pai, precisa mudar de trabalho, mas a pessoa não quer, né? Agora, se você quer, se você está pronta, se você principalmente não quer repetir em 2026 aquilo que te atormentou em 2025, você precisa dar um passo, porque senão, infelizmente, tudo vai continuar exatamente igual. E muitas pessoas falam assim, eu vou fazer da próxima vez, sabe? E aí, eu sempre digo, da próxima vez eu não quero te ver aqui, porque eu quero já te ver num outro nível. Sabe? Eu quero te ver num outro nível, porque aqui as pessoas vão passando. Aí depois eu vou estar aprendendo outra coisa, eu vou estar fazendo investimento, eu vou estar em outro momento. Não deixe para depois. Muitas vezes a gente pensa que isso aqui foi um movimento aleatório que caiu na sua vida, as aulas gratuitas que a Márcia está fazendo. Quem aqui não apareceu do nada e falou, nossa, a Márcia apareceu para mim do nada? Não foi do nada. Foi uma resposta. Isso chama sincronicidade. O universo, Deus fez um movimento tão grande para que você se conectasse com aquela palavra que fez você vir para essas aulas que a Márcia está fazendo. Então, não foi um movimento aleatório. A maioria das pessoas falam, nossa, mas apareceu para mim do nada. Não foi do nada. Só que o que adianta você pedir por respostas se você não está pronta para ver os sinais? Não adianta nada. Então, muitas vezes a gente fica clamando, Deus me ajuda, por favor, me mostra uma saída. Mas aí o que acontece? Deus manda, né? Porque Deus fala baixinho, Deus não grita, né? Então, Deus fala baixinho, Ele manda sinais pra gente. E muitas vezes a gente fica, o quê? Fingindo que não tá vendo os sinais. Então, é bom que a gente fique atento sempre a isso. Foi uma das coisas que eu aprendi na minha vida. E eu gosto muito de falar para os meus alunos, e queria muito falar isso para você. Se a Márcia apareceu para você do nada, se esse Divina Riqueza, essas aulas apareceram para você do nada, lembre-se disso. Lembra dos momentos que você estava lá pedindo em silêncio por respostas. Não adianta você pedir por respostas se você simplesmente ignora os sinais.
tá? Então, meus amores, vou continuar aqui falando para vocês sobre as nossas heranças hereditárias negativas. E antes de eu começar a citar aqui para vocês algumas classes de maldições hereditárias, eu vou já até abordar o que a Márcia falou, que pode ser a sua dúvida. Árvore, mas eu não conheço ninguém da minha árvore genealógica. Tudo bem. O que você precisa saber aqui hoje é o quanto isso te influencia. Esse é o primeiro passo. Certo? Você precisa saber o quanto isso te influencia. Por quê? Quando você dá um passo para os seus ancestrais, eles também dão um passo para você. Porque tudo que os seus ancestrais querem é que você, o quê? Desamarre esses nós. Porque você é o sonho dos seus ancestrais. Então, não se preocupa com isso. O que você precisa saber hoje é o quanto isso te influencia. Aí, o que acontece? Você vai começar a entender sobre isso. Você vai começar a olhar sobre essas memórias e aquilo que for vindo, é só sobre a minha mãe e meu pai, tudo bem. Aquilo que eu não sei, nós trabalhamos também no inconsciente familiar. Não é sobre aquilo que você sabe conscientemente. Muitas vezes as pessoas me escrevem e falam, mas eu não sei nada do meu pai. Você não sabe, mas o seu comportamento sabe. Você está procrastinando as suas atitudes? Muito provavelmente é DNA paterno ferido. Por quê? Porque o pai é ação. Os homens são ação. Você está se sentindo sobrecarregada? Também precisamos olhar para esse pai. Então, tudo que está te amarrando em relação à atitude, à ação, podemos olhar para os homens. Tudo que está te amarrando em questão de sonho, criatividade, receber, devemos olhar para as mulheres. Então, nós temos esse arquétipo dentro da gente. Então, não se preocupe com aquilo que você não sabe. Vamos olhar apenas para aquilo que você sabe e, principalmente, da importância de quanto essas heranças, esses fios vermelhos estão impactando a sua vida, tá? O Avni, repete para mim isso, o que está ligado à relação com o pai, o que está ligado à relação com a mãe, repete mais uma vez isso. Tá. Então, porque as pessoas muitas vezes estão preocupadas com aquilo que eu não, com aquilo que eu desconheço, né? Então, eu gosto de explicar que esse pai e essa mãe, eles vivem dentro da gente. Por exemplo, se a gente está com pouca atitude, você vai ver pelos seus sintomas. Eu tenho pouca atitude, ou então eu estou procrastinando, ou eu sou aquela mulher trator. Eu estou com uma energia do fazer desequilibrada. E isso tem a ver o quê? Com o pai. Eu estou com uma energia de receber desequilibrada, né? Eu não consigo colocar preço nos meus trabalhos. Eu estou com a energia de mãe desequilibrada. E quando muitas vezes eu falo, até no meu Instagram, tá com falta de mãe ou tá com falta de pai, até para os meus alunos, eles até não abrem, mas eu tive pai e eu tive mãe. Mas é mãe e pai equilibrados dentro da gente. Não é sobre a mãe e o pai que tem CPF, RG, endereço e casa. É sobre a parte deles que vivem dentro da gente. Qual é a mãe e o pai que vive dentro de você? Qual é a relação com essa mãe e com esse pai? Muitas vezes, quando a gente está com esse pai desequilibrado, ou a gente tem um excesso de fazer, ou a gente tem uma baixa no fazer. Ou eu sou uma mulher procrastinadora, ou eu sou uma mulher trator. Quando eu tenho um desequilíbrio com a mãe, ou eu sou uma mulher pedinte, ou eu sou uma mulher super educada. Porque eu tenho uma dificuldade com receber. Pai é dar, e mãe é o receber. E tudo isso nós vamos aprendendo aos poucos. Assim como a gente entende esse equilíbrio da lei da multiplicação do dinheiro, o que é a multiplicação do dinheiro? Fazer dinheiro e reter dinheiro, não é mesmo? Se eu faço muito dinheiro, mas o dinheiro vai embora, eu não vou ser próspera, não é mesmo? Agora, se eu não consigo fazer dinheiro, também não vou ser próspera. Então, muitas vezes a gente confunde, né? Por que eu não estou vivendo uma vida de prosperidade? E aí a gente começa a estudar que tudo isso está dentro da gente. Agora, eu vou falar também para vocês aqui sobre quais são os tipos dessas heranças hereditárias negativas que estão dentro da gente. A primeira de todas essas heranças são essas crenças que vêm da mãe e do pai. Estão percebendo aqui que os pais são esses nossos ancestrais imediatos? Então, essa relação de pai e mãe diretamente com você está totalmente ligada ao dinheiro, que foi um pouco disso que eu expliquei aqui para você. O pai, ele é a energia de fazer e a mãe é a energia do reter. Por quê?
Olha, ó a biologia como ela é esperta. Não é a ação do homem, do espermatozoide, que fecunda o óvulo. Então, a energia do homem é a energia de força. É a força, é o movimento, é a ação, é o dar. E a mãe é a energia do receber, do descansar. Então, a primeira herança que impacta na gente são o quê? São essa relação pai e mãe aqui. O que a gente muitas vezes não sabe é que a mesma relação que você tem com a sua mãe é a mesma relação que ela tinha com a mãe dela. Eu, na minha história, descobri que o meu pai me abandonou, mas ele também foi abandonado. E o meu avô também foi abandonado. Ou seja, todos os homens abandonavam seus filhos. E aí você vai entender que isso é menos pessoal do que você imagina. É uma herança hereditária negativa. Consegue perceber? O que é uma herança? É isso que está se repetindo. Alguém abandonou. Se isso não for curado, eu tenho uma predisposição muito alta de repetir novamente. Lembra que eu expliquei sobre a epigenética? Tudo aquilo que aconteceu lá no passado, se não for visto, eu tenho uma predisposição de se repetir. Agora, fora a Avni, essa relação de pai e mãe, o que tem? Nós temos, por exemplo, votos de pobreza. O que é um voto de pobreza? Ai, Avni, como que eu vou fazer um voto de pobreza? Às vezes você faz um voto de pobreza inconsciente. Alguém dos seus antepassados fizeram um voto de pobreza inconsciente. Exemplo, são os votos religiosos, como eu já tinha citado. Se na sua árvore genealógica houveram pessoas que seguiram a carreira religiosa, a vida religiosa, pode ter havido um voto de pobreza, porque elas abriram tudo em nome da fé. Se as pessoas da sua árvore genealógica sofreram com muita fome, miséria, às vezes você não sabe o nome, só que você sabe um pouco da história. Nossa, árvore foram pessoas que viveram de extrema fome e miséria. Muitas vezes elas fazem um voto de pobreza. Por quê? Porque naquela dor, o que ela cria? Eu só quero um pouquinho para sobreviver. Se na sua árvore genealógica houveram pessoas que foram exploradas, também pode haver um voto de pobreza. Agora, tem uma herança aqui que muitos de vocês passam. E esse aqui vai estar vinculado ao bônus que eu vou entregar para vocês no Divina Riqueza, que são dívidas. Quem aqui está endividado? Vocês não têm ideia como as dívidas elas vão passando de geração em geração. As dívidas, elas têm dois movimentos. O primeiro movimento é eu devo dinheiro, mas vocês me devem amor. Eu devo dinheiro, vocês me devem amor, está amarrado na consciência pessoal. Você viveu algo com a sua mãe, com o seu pai, e você acredita que faltou algo. Eles deveriam ter feito algo por você e não fez. Aqui tem uma origem das dívidas. Mas lembra que nós falamos que a nossa relação com o dinheiro, elas têm duas origens. Ou consciência pessoal, aquilo que viveu com meus pais, ou consciência ancestral, aquilo que não aconteceu comigo. Tá vendo que aqui tem uma geração no meio? E aí existem as dívidas ancestrais. Por exemplo, o seu avô, será que ele também era endividado? Será que o seu avô morreu devendo? Muitas vezes a gente não tem ideia de como isso impacta, porque existe uma lealdade. Nós queremos fazer parte desse clã. Nós queremos nos sentir pertencente. Louise Hay já dizia, tudo que nós mais queremos, o maior desejo inconsciente, coletivo, é de pertencer. E o que significa isso? Que eu faço de tudo para me manter igual. Então, às vezes, eu falo que eu quero prosperar, mas dentro de mim eu tenho atitudes, posturas, como nós falamos na constelação familiar, na psicogenealogia, eu tenho posturas de quem vai viver endividado. Agora, na história da sua família também, houveram pessoas que roubaram, houveram pessoas que foram envolvidas com jogo, onde o dinheiro veio de forma ilícita. E tudo isso nós podemos o quê? Tomar isso daqui, as memórias boas e as memórias ruins. E aí a gente pode seguir adiante. Ah, mas por que eu devo tomar uma memória ruim? Por quê? Tudo aquilo que não foi visto, ele repete. Lembra na terceira série, quando a gente não aprende a lição da terceira série de matemática, o que acontece? A gente repete. Então, a gente vai repetindo aqueles erros. Então, todas as vezes que algo não foi olhado, a gente vai repetindo. Agora, quando eu começo a olhar e trazer luz para aquilo,
Mesmo sem saber o que aconteceu, porque eu posso fazer um processo de limpeza no meu nome. E tem tudo a ver com o bônus que vocês vão receber. A limpeza que você tem do seu nome de batismo, inclusive dos sobrenomes que foi ficando para lá. Você já parou para perceber algum sobrenome seu que ficou para lá? Que ficou esquecido? Alguém casou com alguém e aí o sobrenome ficou esquecido? Pois é, mas essas histórias estão dentro da gente. E esses são um dos mecanismos que nós olhamos para a gente limpar as maldições hereditárias, limpar as heranças hereditárias transgeracionais, sem a gente saber conscientemente aonde aconteceu. Porque isso está dentro da gente. Então, nós reconhecemos que aquilo pode ter acontecido. Outras heranças hereditárias que podem estar dentro da sua árvore genealógica e que você nem tem ideia e que está bloqueando a sua prosperidade. Por exemplo, pode ser que você saiba também de alguma história. Alguém que perdeu tudo por um negócio mal feito. Alguém que perdeu tudo porque aconteceu alguma geada, um incêndio e perdeu tudo ali na família. Isso está bloqueando também a sua prosperidade. Por quê? Por lealdade, você pensa, você sente o dinheiro como algo inseguro. Para que eu vou me esforçar tanto se de repente, uma hora, acontece algo assim e inesperadamente tudo se perde? E aí é que vem uma grande sacada. A maneira como você se comporta, não é aqui, a maneira como você se comporta, ela é o quê? O sintoma das suas heranças. A maneira como você se comporta, ela já é o sintoma das suas heranças hereditárias negativas. Então, você já parou para pensar que a maneira como você lida com o dinheiro, ele é apenas um sintoma daquilo que você nem sabe do que aconteceu? Eu já atendi e já vi casos, por exemplo, das pessoas que não conseguem prosperar porque, de repente, um dia o pai saiu de casa para trabalhar lindamente, né? Deu um beijinho nas filhas e aconteceu um acidente e aquele pai morreu de uma forma inesperada. Aquela pessoa não consegue projetar o futuro, porque qual foi a memória que ficou guardada dentro dela? De que a vida é um fio. Então, para que eu vou me preparar? Para que eu vou me organizar se de repente aconteceu aquilo que aconteceu com o meu pai? Ele, que era o provedor, de repente deixou todo mundo na mão e morreu assim. Percebe como isso impacta a sua vida? Qual foi a memória de dor e sofrimento da sua família? Outras heranças hereditárias negativas que também impactam a nossa vida. Desvio de dinheiro, pessoas que roubaram, pessoas que enganaram, pessoas que foram roubadas. Muitas mulheres em outras gerações foram roubadas. Por quê? As mulheres, teoricamente, eram ditas como pessoas que não sabiam lidar com o dinheiro. Então, eram feitas as divisões de herança e as mulheres ficavam sem nada. E isso traz uma memória para a gente até hoje. E é nossa função como mulheres ir curando essas dores. De não, nós sabemos lidar com o dinheiro. Muitas pessoas fazem assim, eu gosto de contar essa história, né? As pessoas falam, não, Avni, eu pago todas as minhas contas em dia. Vocês sabiam que o ato de você pagar todas essas contas antecipadas, muitas vezes é um sintoma de uma herança hereditária negativa? Porque você carrega dentro de você uma memória de que você não consegue sustentar o dinheiro. Então, o dinheiro chega, você já tem que dar saída. Você paga a conta que nem venceu ainda. Qual é a mensagem que você está mandando? Eu só tenho dinheiro naquele dia. E por que você está fazendo isso? Porque dentro de você tem uma memória de que você não sabe lidar com o dinheiro. E aí, quando você não tem uma conta para você pagar de verdade, alguma coisa vai quebrar para o dinheiro ir embora. Quantas de vocês já recebeu um dinheiro inesperado e de repente acontece um gasto também inesperado? Quem aqui conseguiu se identificar? Quantos de vocês já passaram por este momento de que um dinheiro extra entra e de repente esse dinheiro vai totalmente embora? Por quê? Porque eu simplesmente não sei ficar com o dinheiro, eu não aguento, eu não suporto a energia do dinheiro. E quando a gente fala de suportar na filosofia sistêmica, não é eu não suporto, eu não gosto, é eu não dou conta.
Eu não dou conta daquela energia. E muitas vezes a gente vai olhar uma criança que passou por um trauma muito cedo, ou que carrega a memória de uma outra pessoa que também tem um trauma. Então, nós podemos olhar para a nossa árvore genealógica e descobrir muitas coisas, conscientemente ou mesmo inconscientemente, através dos sintomas. Porque os sintomas revelam. Os sintomas revelam. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, o seu saldo bancário te representa? Para, pensa, não responde de imediato e depois me responde. O seu saldo bancário te representa? Ele representa a pessoa, representa o seu sonho? Se você falou para mim que não, que o seu sonho bancário, que o seu saldo bancário ele não te representa, é porque sim, existe algo para ser curado. Que algo? Ou é uma memória da sua consciência familiar, né, dos seus ancestrais imediatos, que é a sua relação com o pai e com a mãe, seus primeiros ancestrais são seus pais, ou existe algo na consciência familiar que ainda precisa ser visto. Desde um desvio com dinheiro, desde uma memória de guerra. Eu, na minha família, também tenho uma memória de guerra. Meu avô foi para a guerra. E esse dinheiro é um dinheiro que é pesado. Meu avô foi para a guerra, ele voltou vivo. O que aconteceu? A minha mãe recebeu uma pensão de guerra. Agora, será que essa energia desse dinheiro, ele foi um dinheiro que trouxe mais prosperidade, trouxe mais facilidade, ou ele mais amarrou o meu sistema familiar? Hoje, com tudo que eu estudo, com tudo que eu estou a cada dia aprendendo mais e principalmente vendo com a quantidade de alunos que eu tenho, com a quantidade de pessoas que eu já consegui ver com os meus próprios olhos as histórias, esse dinheiro de guerra ele mais prende. Por quê? Porque a guerra não era algo que deveria existir. Lá as pessoas morreram ou para sobreviver precisaram matar. Então a gente não tem consciência de que não é apenas o esforço que você faz, mas as memórias que você também carrega. As memórias que você também carrega. Citei aqui também das mortes trágicas, das memórias de traição, pessoas que têm muitos, os ancestrais que tiveram várias famílias. O que aconteceu com aquele dinheiro? Aquele dinheiro foi se perdendo. Então, o que acontece? Aquele dinheiro precisou sustentar mais de uma família. Então, muitas vezes, são pessoas que uma escondia o dinheiro da outra, para que umas pessoas não tivessem acesso. Então, qual é também a história do dinheiro na sua família? E tudo isso aqui, gente, são coisas para a gente começar a olhar hoje. Esse assunto, ele não apareceu para você por acaso. Porque muito provavelmente você já está num nível onde você pode acessar essas coisas. E aqui vem um insight que vale milhões. Não é sobre descobrir, é sobre acessar. É totalmente diferente. Porque a psicogenealogia, assim como a constelação familiar, ela não trabalha com adivinhações. Ela trabalha com você acessar um campo. Você vai acessar um campo e, de repente, aquilo realmente fazer todo sentido para você. Mesmo que seja já num processo de limpeza, de você curar. A primeira coisa é você curar esse DNA ferido. Oi. Deixa eu reforçar uma coisa, Avni. As pessoas estão falando, meu Deus, mas eu não sei quais são os traumas que tem para trás, eu não sei se teve guerra ou não, eu não sei qual foi a história. Será que o fato do meu avô ter morrido endividado está fazendo eu ter as dívidas de hoje? Será que o fato de não ter quem ter roubado está fazendo com que eu não me sinta merecedor? Uma coisa que a Avni acabou de dizer, e eu quero reforçar, gente, isso é nossa curiosidade como ser humano, mas de verdade pouco importa. O que significa isso? Toda dona de casa sabe que a gente precisa fazer faxina na casa, certo? E quando você está, por exemplo, esfregando o chão, você está limpando sujeira que você está vendo, mas você está limpando sujeira que você não está vendo. Você está tirando os ácaros, você está tirando as bactérias, você está tirando um monte de sujeira que você não viu. Você precisa ver a sujeira para limpar? Não, só sai esfregando. Esfrega, porque vai limpar as que você está vendo e vai limpar as que você não está vendo. A mesma coisa acontece na nossa vida. Esse presente que a Avni vai dar para a gente, para todo mundo que se inscreveu hoje até meia-noite, ou para quem já se inscreveu, ele tem esse poder muito legal que é
você sabe qual é seu nome e sobrenome, certo? Isso todo mundo sabe. E é legal isso, ó, eu perdi um sobrenome quando eu casei com meu marido, eu tirei um sobrenome do meu nome, mas ele era meu. Bom, então ele tem que ser Exatamente. meu também. Ele tem que E ser aí, meu. Márcia, deixa eu só te interromper para a gente complementar nessa ideia. Então, é muito importante, gente. Nós não precisamos saber de todas as histórias. A primeira coisa que a gente precisa saber é ter consciência que isso nos impacta. Essa é a primeira coisa. A segunda é eu pensar, puxa vida, eu já fiz um monte de coisa e não está dando certo. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer algo diferente. Então, nós podemos olhar, então, para essas memórias que estão dentro da gente. Como que a gente começa a olhar? É esse bônus aqui. É eu começar a olhar, pego a minha certidão de nascimento, né? Então, vou lá olhar qual era o nome da minha mãe, qual era o nome do meu pai e o nome do meu avô, vocês eu não sabia. E eu vou começar a tomar essas histórias dentro de mim, né? Tomar essa história, o positivo e o negativo, e fazer essa limpeza do negativo. Porque a gente vai perdendo esses sobrenomes, mas a vida, mesmo que eu não tenha o sobrenome desse vozinho aqui, ele tá dentro de mim. Ele está dentro de mim. Eu, por exemplo, perdi um sobrenome do meu pai, Campos. Meu pai, por exemplo, tem Campos. Eu não tenho Campos. Mas eu não sou Campos dentro de mim? Então, esse é o trabalho que nós vamos começar a fazer aqui. Essa limpeza dessas maldições hereditárias a partir do nosso nome, porque é uma maneira de a gente começar fácil. Se depois você vai começar a acessar as informações, aí, que legal, faremos um outro tipo de trabalho. Hoje, nós vamos começar nisso que já vai trazer muito resultado. E, principalmente, para quem está endividado. Quando eu falei das dívidas lá, eu falei que tinha muita relação. Esse bônus é para... Já perceberam que a energia da dívida é uma energia de repetição? Nós vamos fazer essa limpeza do seu nome, do seu CPF, certo? Porque como que nós somos vistos nesse mundo? Não é nome no CPF? Então, toda essa limpeza nós começamos a partir do nosso nome. Esse presente vai ganhar quem entrar hoje até meia-noite, divinariqueza.com, ou quem já entrou. Tá entendido? Agora, e quem entrar amanhã não vai ganhar esse presente específico, mas vai ter aula com a Avni durante o ano de 2026 e ela vai continuar aprofundando tudo isso com a gente. Tá claro isso, gente? Divinariqueza.com. Sim, a gente parcela em boleto. Sim, dá para pagar em 2 cartões. Sim, você pode acessar de qualquer lugar do mundo e pode fazer na sua moeda do seu país sem problema nenhum. Teve uma pessoa que perguntou, Márcia, eu trabalho no governo e viajo muito, como é que eu vou acompanhar? Criatura, para onde você viaja tem internet? Se tem, o áudio diário vai chegar no teu celular, você só tem que dar play. Essa parte é fácil. O exercício semanal vai chegar no teu celular. Você só tem que dar play e ouvir. Não precisa nem assistir os vídeos. Se quiser só no celular, sem entrar lá na Hotmart, você pode acompanhar tudo por áudio. A cada 15 dias vai ter uma aula no Zoom, que é legal porque nós vamos ver e ouvir vocês também. Então, vocês vão poder fazer as perguntas direto para a Avni, porque a gente também vai ver e ouvir vocês. É meu único treinamento que é diretamente comigo. Os outros são gravados. O único que você vai me ver e ouvir, eu vou te ver e ouvir, é no Divina Riqueza, em nenhum outro, tá? É a única possibilidade de interagir direto comigo. Ok, você está viajando, não pode assistir naquele dia que foi marcado, não posso assistir no dia, não tem problema nenhum. As aulas ficam por 1 ano dentro da área de alunos. Ah, eu não pude assistir hoje, amanhã eu assisto. Não pude assistir amanhã, também assisto na semana que vem. Só não deixa acumular, porque se você não assistir às aulas, a mudança não vai acontecer. Entendido? Exatamente. Quem quer dá um jeito, quem quer dá desculpa, né, Márcia? Então, exatamente. Esse é o momento, não tem lugar. Então, não tem como. Às vezes a gente fica na ilusão falando, ai, depois que o ano passar, ai, depois que o ano virar. E isso a gente vai fazendo o quê? A gente só está procrastinando os nossos sonhos, procrastinando as nossas mudanças, e a mudança não vai acontecer. Então, a gente tem que dar um passo nessa oportunidade de você conhecer o Divina Riqueza por dentro. O Avni, e uma outra coisa legal, quando é que começa? Hoje, você recebe o link hoje, você já acessa o que já está lá dentro, o conteúdo dos alunos de 2025, você já tem acesso a tudo que eles tiveram em 2025, as palestras, os treinamentos, os áudios, os exercícios, está tudo lá. Que dia começa? Agora. Inclusive, você já recebe um e-mail também para entrar no grupo do Telegram, e a partir de amanhã a gente já te coloca no grupo e você já começa a receber os áudios diários. Não tem a data, eu vou esperar para quando começar. Já começou, você já está atrasado, a hora é agora.
A turma que está entrando agora já começou, já está lá dentro do grupo, já está sendo recebido pela Débora, já estão a 1000 por hora, já estão fazendo acontecer, já estão tendo resultado. Então, quando começa, é agora, é imediato, não tem desculpa, já começou faz meses. Se você sentiu esse chamado, ele tem que ser esse movimento, porque muitas vezes a gente precisa ficar esperando o segundo passo, mas eu vou dar o primeiro passo agora. Muitas pessoas, Márcia, elas imaginam que elas precisam combater o medo com coragem, né? E muitas vezes não é isso. A gente combate tudo aquilo que a gente não conhece com uma ação. Com ação. Então, eu vou dar um passo para eu ver, para eu poder fazer, para poder ver de fato as coisas acontecerem mudando. Se a gente fica apenas nessa projeção, eu vou fazer. Não, fazer é verbo. É atitude. E talvez, será que essa procrastinação que você tem hoje, esse adiar que você está tendo da sua vida, já não é uma herança hereditária? Todo mundo na sua família era assim? Ficou deixando para depois, para depois, para depois, para depois, e de repente a vida passou e sonho. Tem uma frase, Márcia, que é de autor desconhecido, que fala assim, que o lugar que tem mais sonhos é no cemitério, não é? Então a gente vai deixando os sonhos na gente passar, a vida de repente passa, e aí os nossos sonhos, e aí a gente vai entrando naquela sabotagem, que a gente fica, mas agora eu já tô velha. Não, não tem isso, sabe? Nós estamos na hora certa, no momento certo para essa mudança. Então aproveita esse momento, aproveita todas essas aulas que você tendo de vida, conectou com o seu coração e fala, não vai ser para depois, vai ser agora. Wagner, o que a gente pode fazer para começar a limpar tudo isso? Eu sempre faço o seguinte, eu tenho conteúdos pagos para quem quer ir mais rápido e chegar mais longe. E eu tenho muito conteúdo gratuito, por exemplo, todas essas aulas gratuitas, a gente está trabalhando de graça para eles. Eu estou trabalhando já 2 semanas de graça todas as noites, inclusive domingo, teve aula ontem e vai ter ainda várias noites pela frente. Eu estou trabalhando de graça para poder ajudar. Agora, se as pessoas não colocarem em prática, não vai funcionar. E por isso a gente está ensinando coisas que, se você colocar em prática, você já vai ter resultado com essas aulas gratuitas. Mas, Márcia, eu não tenho mais tempo a perder, eu quero ir mais rápido, eu quero ir mais longe. Aí sim você vai entrar na mentoria paga. Então é importante vocês terem clareza que esse conteúdo é o mais democrático possível, porque ele dá oportunidade para quem quer ir mais rápido e mais longe, e ele dá oportunidade quem não é o momento ainda. A Divina Riqueza para todo mundo? Não, não é. Agora, eu tenho clareza, eu vi acontecer em 2025, as pessoas que entraram foram pessoas escolhidas por Deus, gente. Foi uma coisa muito forte que aconteceu no Divina Riqueza. Ele está escolhendo a dedo quem ele quer nessa turma. Ele está escolhendo a dedo quem ele quer, por algum motivo, fazer com que o nosso vínculo com ele fique mais forte e a nossa prosperidade fique maior. E como é que a gente vai saber se nós somos um dos escolhidos ou não? Consulta teu coração. Se você está sentindo o chamado aqui dentro, você vai descobrir um jeito de participar. Não deixa nada te parar. Mas consulta teu coração e vê se tem um chamado. Se tem, você viu acontecer com os discípulos de Jesus. Eles não tinham condição, eles não tinham preparo, eles não tinham tempo, eles não tinham possibilidade, eles não tinham saúde, né? Um deles era manco, tinha maior dificuldade de locomoção. Eles se viraram nos 30, eles deram um jeito. Se você está sentindo o chamado, se joga. Agora, se você não está sentindo o chamado, não vem, não. Porque aí não é para você. É para todo mundo? Não. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Está sentindo no teu coração que você é um dos escolhidos para fazer parte do Divina Riqueza? Descobre um jeito de participar. Sim, Marcos, a gente divide no boleto, sim. Minha gente, eu estou fazendo tudo o que eu posso para ser o mais acessível possível. Eu participei de uma mentoria com o Bruno Gimenez, que é um dos professores nossos de 2026, da Divina Riqueza. A Avni participou comigo, inclusive foi lá que a gente se conheceu. Eu paguei 100 mil reais, foi isso que tu pagou também, né, Avni? 100 mil reais? 100 mil reais por um ano de acompanhamento. Vocês vão pagar 2.997, 97 mil a menos do que a gente pagou. E terão, inclusive, o Bruno Gimenez como professor. Então, mais que isso eu não tenho como fazer. Mais do que isso, eu faço diariamente por vocês no Instagram, no YouTube, tem conteúdo diário meu e da Avni. A Avni o tempo todo também põe conteúdo diário nas mídias sociais dela. Mas existem algumas pessoas que querem mais ajuda,
que querem ajuda mais de perto. É para essas que foi feito o Divina Riqueza. Então, não, a gente não está cobrando o que a gente pagou para o Bruno Gimenez, que foi em R$100 mil. Eu estou cobrando 97 mil a menos. E você está tendo uma oportunidade. Valeu os 100 mil que eu paguei para o Bruno, cada centavo. No ano seguinte, eu paguei mais 100. Eu fiquei 2 anos lá dentro. Foi só para o Bruno que eu paguei? Não, eu paguei para o Natanael Oliveira, que vai ser um dos professores do Divina Riqueza. Paguei os mesmos 100 mil reais. Aliás, um ano eu paguei 30, que era uma mentoria de entrada, e no outro ano eu paguei 120. Então, foi 150 no total. E ele também vai ser professor do Divina Riqueza. Então, eu estou dando oportunidades para vocês que eu não tive. Eu tive que pagar muito mais para ter acesso a essas pessoas. Vai ter a aula com Elias Mamãe, que me ajudou no meu Instagram. Eu paguei 35 mil reais para o Elias. Você vai receber um monte de presente dele que eu não recebi. E você vai ter acesso. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para poder te ajudar a ter um ano de ouro. Só que eu não posso dar espaço por você. Isso é com você, divinariqueza.com. Ah, Vini, como é que a gente pode começar a limpar agora, para eles começarem a sentir os efeitos, para eles saberem por onde começar? Tem gente dizendo, ai meu Deus, tá, eu descobri o problema, mas agora eu não vou dormir essa noite. O que eu faço com isso? Por onde que eu começo? Tem solução? Meu caso é perdido? Eu tenho uma família terrível, com uma história complicadíssima. Eu estou fadado a terminar minha vida assim. Fadado você não está, mas se você dormir pensando em mim, na Márcia, Divina Riqueza, tá tudo certo, porque você está pensando do jeito certo para mudar algo. Que coisa maravilhosa que você descobriu. Porque se você descobriu uma coisa, você tem chances de mudar. Imagina que você falasse, nossa, minha vida não tem nada para mudar. Significa que não tem espaço para melhorar, não é mesmo? Então, se você percebeu, se você se identificou com alguma coisa aqui, deu uma pulguinha atrás na orelha, agradece, porque é a oportunidade que você tem realmente de mudar. Eu já vou te falar como que você vai dar esse primeiro passo, mas eu não poderia deixar de complementar um pouquinho do que a Márcia falou. Vocês vão receber exatamente tudo isso que a Márcia falou sobre essa oportunidade, ter acesso a um conhecimento que não vale 2.700, 2.900, quase 3 mil reais. Não é isso. Vocês vão ter acesso a muito mais. Aprendam uma coisa. Valor é aquilo que você recebe. Preço é aquilo que você paga. Então, você vai estar pagando por um valor de aproximadamente 3 mil reais, ainda dividido até mesmo nos boletos. Mas o valor que você vai receber é totalmente diferente. Valor, anotem isso, valor é aquilo que você recebe e preço é aquilo que você paga. E nós que somos pessoas de valores, mulher de valores, nós precisamos saber sobre isso. Porque nós não somos qualquer pessoa, a gente precisa saber aonde nós estamos. Então, você vai estar recebendo esse acesso a toda essa energia, esse campo de pessoas que talvez você não teria essa oportunidade de estar podendo pagar esses 100 mil hoje, mas você vai acessar esse campo. Lembra da teoria que eu contei para vocês do campo mórfico dos macacos? Então, você vai ter a oportunidade de acessar esse campo de pessoas que já pagaram 100, 150 mil reais para uma mentoria. E graças a Deus, esse vai ser o seu próximo nível para você acessar isso. Então, pensa que se você olhar o preço cheio, mas olha quanto que você pode pagar por mês. Isso dá o quê? Um lanche, uma pizza, né? Será que realmente vale isso? O que vale você investir totalmente nessa transformação e nessa limpeza dessa divina riqueza e de tudo isso que nós vamos começar aqui. Então, para a gente poder se despedir, né, um pouquinho assim, poder falar desses primeiros passos, como a Márcia falou aqui, que todo esse movimento das aulas gratuitas e das aulas pagas, o que eles se diferenciam são isso. Tem conteúdo para todo mundo pode se beneficiar, mas tem gente que quer hoje está pronto para dar esse passo, falou com o coração, isso é muito importante. Se você não se conectou, não dê esse passo. Agora, se isso falou com você, é para você, não finge que você não percebeu. Então, nós vamos começar a fazer alguns primeiros movimentos para a gente fazer o quê? Fazer essa limpeza, para a gente devolver aos nossos ancestrais aquilo que é deles. Que a gente possa ficar com aquilo que é nosso, mas principalmente a gente conseguir honrar aquilo que aconteceu. Porque quando a gente não honra, nós excluímos. E tudo que aqui a gente exclui, ele volta para a gente. Ô, Márcia, nós podemos fazer um exercício? Como que a gente vai trabalhar agora?
Claro, Avni, podemos fazer um exercício sim, não tem problema Podemos nenhum. fazer um exercício? Tá. Com a gente, tá? Só uma Ok. coisa que eu quero esclarecer: tem gente perguntando se dá para parcelar no boleto. Dá, minha gente. E tem cartão inteligente também. O que isso significa? Se você tiver o valor da parcela, que é R$ 310, não precisa ter o valor total. No teu cartão tem o valor da parcela, pode passar o cartão, que o cartão passa, tá? Só tem que ter o valor da parcela, não precisa ter o valor total. E quem vai pagar em boleto, entra no link divinariqueza.com, vai abrir a página de inscrição, minha equipe está lá dentro, no chat, vai aparecer lá embaixo o chat, você pode conversar com eles e pedir, olha, eu quero o boleto parcelado, e aí a minha equipe te manda o link e você faz no boleto, não tem problema nenhum. Então não tem desculpa para ficar de fora. Se você sentiu um chamado, agarra essa oportunidade. No final eu vou colocar depoimentos dos alunos de 2025, e se tiver algum aluno de 2025, escreve aí o teu depoimento da tua transformação, porque é importante os alunos de 2026 saberem disso. Compartilha as coisas que aconteceram na tua vida aí no chat para que os alunos possam saber. Vamos fazer o exercício prático, sim. E a Márcia falou uma coisa na outra vez que eu achei muito interessante. Esse é o meu único curso onde eu falo com vocês pessoalmente, né? Naquela hora eu esqueci. Eu gosto sempre de falar uma coisa que é assim, Márcia: quanto mais eu te conheço, mais eu posso te ajudar, né? Então, muitas vezes nas aulas gratuitas, a gente não tem a oportunidade de conhecer, de estar vendo, de responder uma pergunta mais direta, né? Então, quanto mais vocês participam das aulas, mais nós podemos te ajudar. E quanto mais a gente está sabendo, vai ter essa troca. E é aí que a transformação de fato acontece. Por isso que isso transborda, né? Então, essas aulas pelo Zoom, elas têm assim, é outra energia. É totalmente diferente de uma aula do YouTube. Porque você, de fato, pode ligar sua câmera, você vem toda bonitona, toda bonitão, você entra naquela energia, naquele campo. Talvez um dia você não pode, mas você entrar naquela energia faz total diferença, porque você acessa o campo do mentor que está ali dando para você. Aí é aquele campo de uma pessoa que já está num outro nível, e aí você pode emprestar um pouco do quê? Dessa energia. Lembra daquela história do ambiente, né? Se você está num ambiente com 5 pessoas milionárias, acredite, você vai ser a sexta. Né? Muito legal isso, muito legal. Se você está num ambiente com 5 pessoas milionárias, acredite, você vai ser a sexta. É o primeiro passo para quem quer ser milionário, é ter amigos milionários. É verdade. Isso já começa pelos 10 professores que eles vão conhecer durante um ano na Divina Riqueza, que todos eles têm essa característica em comum. Todos são muito ligados à espiritualidade e todos têm prosperidade, gente. Todos são milionários. Senão, não poderia ser professor do Divina Riqueza. Divina Riqueza. As duas coisas têm que estar juntas. Vamos lá, então, Avni? Vamos lá. Então, meus amores, vocês que estão aqui até agora, que vocês se conectaram com essa história, com tudo isso que nós vimos aqui, nós vamos dar um passo. Então, eu peço vocês agora que vocês respirem fundo. Nós vamos fazer uma meditação não muito profunda, mas eu quero convidar vocês para fechar os olhos. Porque quando nós fechamos os olhos, nós abrimos os olhos da nossa alma para nos conectar com aquilo que muitas vezes os olhos físicos não podem ver, mas que o coração pode sentir. Se conectar com aqueles fardos, com aquele cansaço que só você sabe, com aquele deserto que só você mesmo tem sentido. Então eu convido vocês para que vocês fechem um pouquinho os seus olhos, respirem profundamente e neste momento nós vamos nos conectar aos pesos que você tem carregado em relação ao dinheiro. Talvez pesos que você não conseguiu nomear ainda. Mas talvez você tenha sentido aquele medo de perder tudo, aquela sensação de que o dinheiro não é suficiente. Feche os seus olhos e se permita entrar um pouquinho nessa historinha. Será que você tem sentido culpa por querer prosperar mais? Será que você tem sentido o sacrifício de trabalhar demais, de ter que se esgotar para merecer só um pouquinho? Será que você já percebeu que você tem vivido ciclos de dívidas
Sai de uma dívida e entra em outra. Sai de um empréstimo e entra em outra. Será que você já percebeu que muitas vezes você compra para tapar um buraco que é muito mais profundo? Ou será que você já percebeu que você tem muita dificuldade em cobrar pelo seu trabalho? Em dar um preço certo pelo seu dom, pelo seu talento? Será que você já percebeu que você tem um medo profundo e quase que inexplicável de perder, de falhar, de quebrar? Quais são os sentimentos que você tem em relação ao dinheiro? Será que essa palavra dinheiro, ela sempre vem carregada de emoções negativas? De medo, de falta, de dor, de briga, separação? O que vem para você quando a gente está falando sobre esse relacionamento diário com o dinheiro? Mesmo que você não saiba de onde vem esse peso, de onde vem essa angústia, de onde vem essa culpa, hoje nós vamos começar a limpar. Então eu quero que você imagine que você está num lugar escuro e que você se permitiu se conectar com esse sentimento que te pesa, que te trava, com essa angústia. Eu quero que você imagine que bem na sua frente vai acender uma luz. E essa luz, ela vai iluminar toda essa árvore genealógica que talvez você desconheça. Não importa a cara, mas importa que você sabe que essa sua vida, ela veio lá de trás. Então imagine que você possa observar esses seres de luz, da maneira como vier para você. Essa árvore genealógica, talvez os seus tataravós, os seus bisavós, os seus avós, a sua mãe, o seu pai. Mesmo que você não conheça o rosto, mas se conecte com essa energia, com esse pulso de vida que começou lá atrás e que de alguma forma chega até você. Imagine que você está olhando para eles. Olhar, essa intenção de olhar, ela já é extremamente curativa, que é esse reconhecimento. Então imagine que você está se reconectando com esse pulso de vida que começou tão lá atrás. E aí eu vou pedir para que você repita algumas palavras comigo. Imaginando que você está se conectando com esses ancestrais, com todas essas pessoas, conhecidas ou desconhecidas, mas que contribuíram para que você estivesse aqui, vivendo essa experiência humana. E você vai dizer assim: eu vejo tudo o que foi carregado. Eu reconheço as dores. Eu sinto as perdas. E todas as lutas ligadas ao dinheiro. Eu agradeço por tudo. Porque graças a vocês eu estou aqui. Mas esse peso não me pertence. Essa escassez não me pertence. Essas dívidas não me pertencem. E aí eu quero que você imagine que você possa tirar essas dívidas, esses pesos, tudo isso que você conseguiu identificar e já sentir no seu corpo, como se você tirasse de você, tirasse das suas costas, tirasse do seu ombro, tirasse dos seus bolsos e colocasse aos pés desses ancestrais. Tire tudo. Qual é o sentimento que você tem em relação ao dinheiro que você não queria mais sentir? Qual é o peso? Qual é a culpa? Qual é a raiva? Tire. Entregue aos seus ancestrais. Entregue àqueles que vieram antes de você.
Coloque tudo isso no chão. Não importa se são memórias de fracasso, de dor e sofrimento, se é uma perda, se é uma dor, se é uma memória de guerra, se é uma memória de violência, se é uma memória de escassez, de fome, de miséria, é uma dor entre mãe e filho. Tire isso e coloque aos pés dos seus ancestrais. E agora, com muita honra e respeito, você vai dizer assim para eles: agora eu deixo com vocês aquilo que é de vocês. E devolvo o restante à 7ª geração que vieram antes de nós. Eu honro o destino de cada um de vocês. Mas eu levo apenas aquilo que é meu. E quando você disser eu levo apenas aquilo que é meu, respire profundamente. E imagine que você agora vai virar-se de costas para os seus ancestrais. E virar-se de costas não é excluir, não é esquecer, muito pelo contrário, é estar em paz com o passado. Respira profundamente e sinta como isso vai se reorganizando. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. E o seu corpo vai ficando mais livre, mais leve. E é como se nesse instante você tivesse a permissão para você prosperar. Então imagine que antes aquele peso, aquela culpa, aquela dor te pesava. Mas agora imagine que todos esses ancestrais, não importa se são conhecidos ou desconhecidos, imagine como se eles colocassem a mão no seu ombro e te empurrasse para frente. Essa é a permissão. Sinta como se você tivesse do seu lado direito toda a força do seu pai e dos ancestrais dele. Do seu lado esquerdo, toda a força e os ancestrais da sua mãe. E essa força te empurrasse para frente. E quando você sentir essa força, talvez essa luz dourada aqui no seu ombro, é como se eles te empurrassem para frente e você sentisse essa permissão para você ir além. E nesse instante, você sentindo essa permissão, algo mais mágico vai acontecer. É como se bem na sua frente, magicamente, aparecesse um grande portal, um espelho mágico. E nesse espelho, você pudesse se ver agora exatamente do tamanho dos seus sonhos. Qual é o tamanho dos seus sonhos? Quais são os seus sonhos para 2026? Os sonhos de viver uma vida mais fácil, mais leve, mais tranquila, trocar de carro, trocar de casa, casar, se formar, e talvez você possa ver agora exatamente esse sonho aí nesse portal. E é sua decisão cruzar esse portal, dar esse passo de confiança, porque você já tem a permissão agora dos seus ancestrais. Se autoriza, dê esse passo, sinta os seus pés no chão e se autorize a dar esse passo. E agora, eu vou contar de 1 até 3, e você vai dar esse passo de confiança. E você vai dar esse passo para você, rumo ao encontro desses sonhos, com a permissão desses ancestrais. E quando você der esse passo, você vai dizer: eu sigo livre para prosperar. 1, 2, 3. Dê esse passo. E repita: eu me sinto livre para prosperar. Eu sinto livre para prosperar. Respira profundamente e talvez agora neste lugar você possa exatamente sentir essa leveza. Isso que nós fizemos aqui foi uma construção de um passo a passo. E essa construção, ela vai muito além de uma meditação. É você construir um caminho. Tudo aquilo que está pesado, tudo aquilo que está difícil, você pode entregar à sua 7ª geração.
para que você possa receber a força, incluir aquilo que foi excluído, arrumar aquilo que foi quebrado, devolver o lugar daqueles que não tiveram lugar e tomar o seu lugar, essa permissão e passar por esse portal. Daqui a pouquinho, eu vou contar até 3 para você abrir os seus olhos. E quando você abrir os seus olhos, não se esqueça disso que você sentiu agora. Não se esqueça, talvez, do que você sentiu quando você chegou a essa aula. O que te trouxe aqui não foi um mero acaso. 1, 2, 3. Abra seus olhos, dê um belo de um sorriso. Fala para mim se isso fez sentido para você. E se você sentiu, principalmente, que você não está aqui hoje como um evento aleatório, como uma aleatoriedade. Nada é um movimento aleatório do universo. Você veio aqui porque tem algo que você precisava ouvir para mudar algo que você não aguenta mais carregar. Ai, Avni, que abençoado, que delícia, meu Deus do céu. Eu notei durante o exercício que eu estava com o ombro assim, eu estava toda tensa. Um pouco antes de você falar para tirar, para depositar nos pés dos antepassados, eu senti eu liberando e permitindo, assim, os ombros desceram, foi como se tirasse 30 quilos das minhas costas. Muito, 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 muito bom. Que assim seja, que coisa linda. Que coisa boa. Minha amiga, eu estou muito feliz de poder te dar de presente para os alunos da Divina Riqueza 2026. Eu estou muito feliz de saber que eu não estou sozinha nesse projeto, que você vai me ajudar a fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que eles tenham um ano de ouro, para que eles tenham uma vida muito próspera, não só na vida financeira, porque os alunos do Divina Riqueza estão tendo bênçãos em todas as áreas da vida. O dinheiro é só a ferramenta para acessar o que realmente importa. Ele é só uma moeda de troca. O que realmente importa é muito além do dinheiro. É a nossa saúde física, é o equilíbrio emocional, é a nossa autoestima, é o nosso casamento feliz, é a nossa boa relação com os filhos, é a gente se relacionar bem com a gente mesmo, e tudo isso a gente vai desenvolver juntos durante um ano no Divina Riqueza. Sim, eu podia fazer isso sozinho, eu tenho 33 anos de trajetória, 900 mil alunos, mas fazer isso junto com você e com os outros professores do Divina Riqueza está sendo um presente muito grande. Eu sei da tua agenda, eu sei o quanto seu tempo é escasso, eu sei o quanto você não tem esse espaço, e você generosamente me disse sim, e topou ajudar meus alunos, porque se acredita nessa causa também, e eu sou muito feliz por isso. Queria que você dissesse qual é teu Instagram, para as pessoas te seguirem. O meu Instagram é bem facinho, @Avni, Havini. Então, é bem facinho. Eu vou esperar muito vocês dentro do Divina Riqueza, para que, de fato, vocês acessem esse ano de ouro. Gosto muito de dizer, né, que existe muito de ouro no ar, e existe, isso conecta com esse Divina Riqueza, com esse ano de ouro que a Márcia falou aqui, e realmente vocês estão, assim... Então, aqui, ó, é na cara do gol, é assim, pegando, encostando já no ouro, nesse pó de ouro. Então, não perca essa oportunidade. Se você não deu esse passo ainda, aproveita, porque isso que a Márcia está fazendo de boleto parcelado, parcelamento é no cartão inteligente, isso realmente são poucas pessoas que fazem isso, vocês estão tendo essa oportunidade. E a gente pode se ver lá dentro, não apenas comigo, mas com todos esses 11 mentores, mas sempre nessa perspectiva. Quanto mais nós conhecemos vocês, mais nós podemos te ajudar. E dentro do treinamento pago, tem essa oportunidade de a gente se conhecer mais, a gente poder saber um pouco mais da história, aprofundar de uma maneira que no treinamento gratuito não é possível. E se vocês sentirem no seu coração, vem que nós estamos aqui de braços abertos para poder entregar tudo aquilo que nós já passamos. Porque a diferença, né, Márcia? Muitas vezes as pessoas veem a gente como muita diferença. A diferença é que nós só já passamos por essa jornada. É a única diferença. A gente tem exatamente, passamos pelas mesmas dificuldades, mas a gente já conseguiu ultrapassar. E por isso que hoje a gente tem a oportunidade de ensinar. Então, eu estou muito grata realmente também de estar aqui. Os alunos do Divina Riqueza se estão felizes de saber que a Avni é nossa professora de 2026. Escreve aí, #eu estou feliz, para eu saber. Por favor, gente, por favor. Não vou me decepcionar, não fazer aqui eu passar vergonha no débito e no crédito aqui, né? Avni, gratidão, eu te amo. Você é uma pessoa muito importante na minha vida.
Eu ganhei muitas coisas entrando no Mastermind, lá no grupo de mentoria do Bruno Gimenez, mas uma das mais valiosas foi ter conhecido você. Gratidão por esse presente que você é na minha vida e agora na vida dos meus alunos também. Ó, eu estou feliz. Hashtag feliz, que delícia, gente. Que coisa boa. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Beijo. A gente se vê desse lado de cá. Beijo. Eu, durante muito tempo, mais de um ano, as minhas contas andavam a ser muito desequilibradas. Basicamente, eu gastava mais do que ganhava. Isso acabava por trazer muita instabilidade e stress para a minha vida. Eu estava num momento emocional muito ruim. Eu estava numa tristeza profunda. No começo do ano, eu estive numa situação difícil, sem perspectivas, triste, trabalhando muito, mas não tendo resultado financeiro e muito menos animosidade. E com 70 anos que tenho, eu estava me sentindo bem desafiada pelas ferramentas do digital. E no momento que eu estava completamente perdida, pedindo a Deus para que eu conseguisse me reconstruir novamente. Chegou a mentoria da Márcia, eu falei, chegou no momento certo. Eu senti um chamado muito forte, mas ao mesmo tempo tinha uma voz que me dizia assim, olha lá, hein? Vai comprar outro curso? Não vai fazer, não vai concluir. Bom, eu continuei insistindo. Mas eu ainda me sentia insegura, principalmente se eu ia ou não ia dar conta do financeiro, se eu ia conseguir prosperar. E em dezembro de 24, eu comecei a assistir as lives gratuitas da Divina Riqueza. E aí tudo mudou para mim. Mas eu nem imaginava o quanto a Divina Riqueza ia tocar fundo no meu coração. Eu senti dentro de mim que eu precisava estar naquela mentoria. Iniciaram-se as aulas gratuitas e toda noite eu estava ali assistindo todas as aulas. Mas naquele momento eu estava com um problema financeiro e não via nenhuma possibilidade de estar participando. Eu lembro que eu tive que decidir, até se na época eu comprava um celular novo, que é a ferramenta do meu trabalho, ou se eu faria a mentoria. De repente algo inusitado aconteceu. Entrou o limite no meu cartão de R$300, era justamente o valor que eu necessitava naquele momento para fazer a inscrição. E eu não pensei duas vezes, eu me inscrevi na hora, me entreguei de verdade aos exercícios, às orações, às aulas e tudo começou a mudar. E a cada live a minha certeza crescia e o meu medo diminuía. As orações diárias fazem com que você inicie o dia diferente, já conectado com Deus, com o divino, fazendo a oração, meditação e também deixando Deus falar na tua vida, te posicionando, te dando a direção certa, o que é maravilhoso. Porque os cursos da Márcia sempre são muito leves, luminosos e ao mesmo tempo profundos e tal como a natureza, fazem emergir o nosso melhor. Essa revelação me levou a romper um ciclo geracional de escassez, pobreza e miséria que eu já estava vivendo há muitos anos e hoje eu posso dizer com convicção que a minha história está sendo ressignificada. E eu decidi, claro, pela mentoria, porque eu sei que o retorno que ela vai me dar é muito grande, né? E assim foi. Eu comecei a fazer os conteúdos gratuitos, bom, eu me inscrevi. E logo no início do meu propósito veio à tona novamente. E os resultados começaram. Eu tinha vontade de ter um salão de beleza e em janeiro de 2025 eu consegui. Estou aqui no meu espaço lindo, maravilhoso. Se você me perguntar, tá, mas o que de mensurado aconteceu pra você? Aconteceu isso aqui, ó. Gostou? Pois é, eu adquiri esse carro novo. E como que eu fiz isso? Porque não foi mágica, é óbvio. Como foi que isso aconteceu? Eu fiz o que o curso está me propondo. Fiz as mentalizações diárias, fiz as atividades, escutei os áudios diários e tenho o meu momento de intimidade com Deus diariamente, que isso é muito importante. E Deus tem falado comigo. E a partir dali, gente, tiveram muitas mudanças significativas, muitas bênçãos chegando em minha vida. E ano passado a demanda por essas consultorias e treinamentos estavam muito baixa, eu não consegui encontrar um caminho de como atrair, estar conectada com o público certo. E aí esse ano começaram a aparecer várias empresas buscando por orçamento, interessadas no meu trabalho, pedindo proposta. Inclusive, logo já estou comprando um celular novo. Outra coisa também foi a nossa mudança de casa. Fiz o caderno de metas, fiz o meu quadro da prosperidade, preenchi o meu cheque. Em seguida, foi eu ver, minha gente, o meu cheque de R$100 mil se materializar. Eu ver R$100 mil na minha conta, que era justamente para iniciar a construção da minha casa, que estava lá no meu quadro da prosperidade, também no meu caderno de metas para esse ano de 2025.
Eu, em abril, consegui equilibrar as minhas contas. Isso é uma das conquistas. A outra, muito importante também, tem a ver com a minha conexão com Deus, que aumentou bastante, a minha fé também. E agora em 2025 me matriculei no curso e acabamos de assinar um contrato no valor de R$1 milhão. E ainda não parou por aí. Na outra semana, uma causa na justiça que já vinha há muitos anos recorrendo do meu filho, que era um benefício de PPC, e por incrível que pareça foi aprovado. Ele hoje já está recebendo efetivamente esse benefício. Olha, eu posso dizer para vocês que são muitas bênçãos que têm chegado, mas uma delas é muito especial. O meu marido está fazendo a mentoria comigo e eu sinto no meu coração que nós estamos crescendo juntos como família e como seres humanos. Hoje nós oramos juntos, planejamos juntos, sonhamos juntos. Mas a coisa mais incrível que está acontecendo comigo é que meu coração está em paz. Eu tenho certeza que a prosperidade está na minha vida e que ainda vai ser muito mais abundante. Isso, gente, não tem preço. Quando eu me pego desanimada, quando eu me pego com alguns problemas, eu ouço, eu estudo, todos os dias eu aplico aquilo que eu aprendi. E aí vem a lição de vida, né? Que o erro... Não é erro, né? O erro, quando você entende o que é, ele se torna, na verdade, uma oportunidade, um aprendizado. Às vezes você perde um jogo, mas você não perdeu o campeonato ainda, né? Então, é aprender com esse erro e continuar. E tomar cuidado para não cair de novo na rotina, no automático. Não se desconectar, né? Isso foi muito importante na nossa vida. Nós vimos o quanto Deus nos iluminou e mostrou de novo qual era a direção, qual era o caminho que nós precisávamos retomar. Este não é um curso igual aos outros. Este é um curso com grandes mentorias. Claro que o agradecimento em grande vai sempre à Márcia Luz. Ela sim tem os louros. Ela sim tem o sacrifício de nos aturar. Ela sim tem o prazer de nos ensinar. Essa mentoria, ela tem aberto, digamos assim, a nossa mente. O grande ganho até agora é sobre a compreensão do que é a verdadeira riqueza, o que é a verdadeira prosperidade, a nossa relação com Deus. Gente, é real e eu posso provar isso. É o alinhamento dos nossos propósitos e nossos valores, que as nossas energias mudam e todas as oportunidades elas começam a fluir em nossa vida naturalmente. É por isso que hoje eu estou aqui para agradecer a Márcia Luz e todos os outros mentores que fazem a mentoria Divina Riqueza. Nesta altura conseguimos uma benesse, depois de tantas que já conseguimos, ao abordarmos e abraçarmos a Divina Riqueza. Já este ano conseguimos bater o recorde de faturação da nossa empresa desde 2020. Portanto, venham connosco, venham para a Divina Riqueza e venham buscar bênçãos, sejam felizes. Isso não é uma surpresa, não é sorte, é gratidão em ação, é o universo respondendo. Se você também sentiu esse chamado, vem para a Divina Riqueza. Ficar íntima de Deus tem feito verdadeiros milagres na minha vida e pode fazer na sua também.